primórdios, os homens já buscavam reproduzir alguns movimentos por meio de pinturas que representavam seu dia a dia. Depois de muito tempo, o teatro de sombras chinês veio a contar histórias fantasiosas com marionetes em movimento, trazendo assim diversão ao público. Durante o século XIX, foram criados inúmeros aparelhos que utilizavam-se de fenômenos físicos, os quais davam a sensação de movimento. Entre eles destacam-se o zootrópio e o fenacisticópio. Então, em 1895, os irmãos Lumière finalmente fazem a magia do cinema acontecer. E assim nasce o cinema. No início do século XX, os filmes ainda eram mudos, porém acompanhados de trilhas sonoras e legendas que traduziam as ações e diálogos. Naquela época, se destacaram ainda Charlie Chaplin e a dupla de comediantes O Gordo e o Magro. Em 1905, nos Estados Unidos, apareceram salas de exibição a preços acessíveis e baratos, que atrairiam milhões de americanos. E o primeiro longa-metragem, de 70 minutos, é realizado. E a partir da década de 1910, os filmes começam a ser melhor elaborados em sua produção. Os anos 20 significaram o ápice e o declínio do cinema mudo. Isso ocorreu graças ao Vitafone, aparelho que gravava o áudio em discos e os reproduzia sincronizando com o projetor do filme. Muitos atores da época não se adaptaram, encerrando assim suas carreiras. Em 1923 é construído o lendário letreiro de Hollywood, que viria a se tornar o grande símbolo do cinema. Os 10 Mandamentos é o primeiro filme a consumir $1 milhão, sendo o grande marco para a época. Surge a Era de Ouro da animação. Mickey Mouse aparece pela primeira vez em Steamboat Willie. Na década de 30, o primeiro drive-in, que é o cinema visto de dentro do carro, é inaugurado nos Estados Unidos. Musicais começam a ganhar fama com Fred Astaire, que no início era todo em preto e branco. Surgem então os filmes coloridos, uma grande evolução na história do cinema. A década de 40 é marcada pela Segunda Guerra Mundial e são produzidos filmes para estimular a moral e vender ideologias. E em 1947 é criada a Escola de Interpretação de Atores, a Actor Studio, revelando grandes artistas para a indústria do cinema. Os grandes estúdios apostam na inovação de sistemas, como telas gigantes ou cinema 3D, que é lançado em 1952. A liberdade de temas também é ampliada, com o surgimento de assuntos até então proibidos, como drogas, prostituição e mistura racial. No começo dos anos 60 é inaugurada a Calçada da Fama, que ao longo do tempo registrou grandes nomes do cinema em Hollywood, e logo após, o primeiro gravador de vídeo é comercializado, ao preço de $30 mil. Na década de 70, os lucros se mantiveram graças aos diretores que despontaram na época, entre eles Scorsese, George Lucas, Woody Allen e Spielberg. É a década em que o cinema entra na casa das pessoas, por meio do videocassete. Guerra nas Estrelas e Tubarão arrecadam mais de $100 milhões em locações de fitas. A década de 80 ficou marcada pelas sequências de grandes filmes, em que os filmes de ação destinados ao público jovem recebem continuidade. Guerra nas Estrelas volta em O Império Contra-Ataca. Sexta-feira 13 rende uma dezena de continuações, assim como O Exterminador do Futuro também tem as suas. Na década de 90, o cinema completa um século de existência e vê uma transformação radical. Atores passam a contracenar com imagens geradas em computadores, como no filme Jurassic Park. Já em 97, Titanic torna-se o primeiro filme a arrecadar mais de $1 bilhão em bilheteria. O filme Matrix de 99 revoluciona o mundo do cinema, com seus efeitos especiais únicos, dando espaço para grandes produções no futuro. O século XXI apresenta filmes como O Senhor dos Anéis e Harry Potter, que arrecadam milhões de dólares em todo o mundo. Em 2002, Star Wars Ataque dos Clones é o primeiro filme a ter toda a produção realizada digitalmente. Em 2009, Avatar de James Cameron revoluciona a tecnologia 3D, se tornando o filme de maior bilheteria na história. Hoje em dia, o cinema está cada vez mais evoluído, com suas mais novas tecnologias. É difícil prever o quanto o cinema mudará, mas uma certeza que temos é que sua magia permanecerá encantando as pessoas,
desde os mais jovens aos mais velhos. Enfim, o cinema sempre fará parte de nossas vidas.